Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sabe quando você está devendo tanto, tanto que você perde noite de sono, você fica frustrado, infeliz, e parece que nada dá certo para você? Eu já passei por isso. Já passei de ficar assim frustrada comigo mesmo por não ter dinheiro, às vezes nem para comprar um lanche. Só que eu trouxe aqui alguns métodos como quitar as dívidas às vezes em menos de um ano, que foi o que aconteceu comigo, e ganhando pouco. Eu fiz um roteiro aqui para não esquecer os tópicos que eu vou falar. E eu usei esses métodos, que para mim foi muito bom, porque eu sei assim que como que dívida tira o sono da gente, né? Como que dívida deixa a gente mal com a vida mesmo. Deixa a gente frustrado, porque a gente fala assim, poxa vida, eu trabalho tanto e não sobra nada. Só que às vezes não, muitas vezes, a gente acaba gastando mais do que a gente ganha. Então sempre eu falo, não gaste mais do que você ganhe. Sempre gaste até 20 a 30% menos do que você ganha. Porque tem gente que ganha R$ 2.000, gasta 2.500. E isso vai virando uma coisa gigante lá na frente. E quando você está em dívida, o que eu sempre falo quando a pessoa está em dívida? Não faça mais dívida. Porque a pessoa fala assim: ah, eu vou comprar isso daqui, que é só uma coisinha simples, é só 10, é só R$ 20. Só que você não está vendo que o seu cartão já está estourado. Você não está vendo que você já está cheio de dívidas. Então, esse 10, esse R$ 20 já era uma continha que você já ia pagar. Então, gente, toma muito cuidado com isso. Primeiro, se livre das dívidas, para depois fazer mais dívidas. Porque eu falo assim: a gente que é pobre, a gente tem que ter consciência do que a gente compra. A gente não pode sair comprando à torta direito, coisas que a gente às vezes não vai nem usar, coisas que a gente vai comprar, vai chegar na casa da gente e vai falar assim: por que eu comprei isso? Uma coisa supérflua, que a gente fala assim, sem necessidade nenhuma. Por que eu comprei? Porque é aquela coisa, sabe, que eu só tô feliz se eu gastar, se eu tô feliz se eu gastar. Só que quando você chega em casa que você começa a olhar as coisas que você está devendo, a sua felicidade acaba. Porque realmente a gente acaba liberando a dopamina do cérebro quando a gente compra, que a gente fica feliz. Só que depois vem aquela tristeza, porque a gente vai ter mais uma conta para pagar. Então, assim, quando você for gastar, avalie sempre as suas dívidas. Primeiro ponto, né? Cartão de crédito. Se estiver muito alto, gente, eu falo, quem já está com o cartão de crédito estourado, quebra esse cartão, esconde esse cartão. Esse negócio de falar assim, eu vou congelar o cartão, depois eu tiro ele quando eu precisar, mais para frente, não. Porque se congelar é só descongelar e você vai lá e vai gastar tudo de novo. A gente tem que ter muita opinião. Então, assim, se a gente já está fazendo essas dívidas é porque a gente não tem opinião. Então, quebra esse cartão. Depois, quando você pagar todas essas dívidas, aí você pede um novo cartão. Aí você começa tudo de novo, né? Pede o cartão, só que aí você já vai estar gastando com consciência. Não vai estar mais gastando à torta direito, fazendo dívidas desnecessárias. Eu sempre falo assim também, que foi o que eu fiz. Cria orçamentos. O que eu fazia? Eu colocava tudo no caderno. Tudo que eu gastava. Tudo que eu gastava, eu colocando no caderno. Tudo. E o que eu ganhava também. O que eu ganhava, eu colocava no caderno. E eu ia fazendo a continha, fazendo a continha, para eu conseguir falar assim, eu tenho que gastar menos do que eu ganho, porque senão a conta no final do mês não vai bater. E cada hora eu vou ficar devendo mais. Então eu fui fazendo isso para conseguir me erguer, para conseguir me livrar das dívidas. Se você estiver devendo muito, converse com seus credores, com o banco, porque às vezes a gente está devendo o banco e indo lá, conversando, a gente consegue negociar. Teve um conhecido meu que estava devendo, acho que uns 3 mil mais ou menos, e ficou um bom tempo devendo. E não sei se é verdade ou não, porque eu nunca passei por isso, né, de dever tanto tempo. Diz que quando você chega assim uns 5 anos, que a dívida caduca e você acaba não pagando.
Aí o banco começa a negociar, para você não ficar com o nome sujo e tal. E esse banco começou a negociar, que realmente eu via mesmo, o banco negociando. E essa pessoa, na época, ela estava sem emprego. E isso em coisa de R$ 3.000, o banco foi baixando para R$ 500. E a pessoa falou, eu não tenho como pagar. Foi baixando para 300. Aí a pessoa ainda falou que não tinha como pagar. Aí eu sei que essa pessoa arrumou um emprego e queria se livrar dessa dívida do banco. Aí ela falou, aí o banco baixou acho que para 250. Aí ela foi, pagou e a dívida morreu. Então assim, sempre tem uma forma de você negociar. Tenta aumentar também a sua renda. Ah, mas eu só trabalho no emprego. Tente conseguir outra coisa de freelance. Às vezes na cidade tem festas, tem rodeio, tem que você consegue ir trabalhar como freelance. Tem festas na cidade que você consegue ser um garçom, ser uma garçonete, você consegue tirar uma renda ali para você conseguir ir se livrando dessas dívidas. Dona de casa consegue fazer um bolo, vender, consegue fazer uma empadinha, consegue fazer crochê. Talvez não ganhe muito, mas já é umas dívidas que você vai conseguindo quitar com esse dinheiro. Então dá para a gente fazer sim. Eu falo assim que eu não trabalho em outro lugar, eu trabalho só nesse emprego que eu tenho, mas é como se eu trabalhasse em dois, porque eu faço hora extra. Eu era para trabalhar 6 horas por dia, eu trabalho 8 horas, então eu faço mais 2 horas só de hora extra, né? E também às vezes tem as campanhas que a gente trabalha, então assim vai ganhando um dinheiro a mais. Então assim, eu falo que essa daí é a minha renda a mais que eu consigo fazer, fazendo essas 2 horas extras, porque quem não queria trabalhar 6 horas por dia, bater o ponto e tchau, tô indo embora. Mas eu entro às 15 para as 7, eu saio às 15 para as 4, todos os dias, faz 1 hora de almoço só, e para conseguir essas horas extras que dá aí um bom dinheirinho para mim, para já aumentar o meu orçamento, né, no final do mês. Priorize as dívidas que têm juros altos. Tem dívidas que têm juros muito altos, então priorize essas dívidas. Porque senão, assim, eu falo assim que os juros come a gente, né, pelas pernas. Porque os juros são muito altos. Às vezes você compra um negócio, o juro é tão alto que daria para você comprar, se fosse à vista, 3 coisas iguais. Então, assim, eu sempre olho muito esses negócios de juros. Se tiver muito juro tal, eu procuro não comprar. Só que às vezes não tem jeito, né? Às vezes a gente está precisando tanto daquilo que a gente acaba entrando nessa e acaba sendo até uma roubada porque o juro acaba sendo alto. Aí não sei se vocês já viram falar aquele método bola de neve. Eu também fiz muito isso para me motivar. Como que eu não tinha assim esse juro muito alto para pagar, a bola de neve é assim, você vai pagando dívida do crescente para decrescente. Você vai pagando aquelas dívidas menores para as maiores. Por quê? Você pagando as dívidas menores, você vai ficar mais aliviado, você vai ficar mais motivado, vai ser uma motivação para você. Você fala assim, nossa, eu estou conseguindo pagar, nossa, hoje eu paguei o seu Antônio, nossa, hoje eu paguei o seu João, nossa, eu consegui pagar aquela vendinha, nossa, eu liquidei, eu paguei, só que, gente, paga e não vai comprar de novo. Se livra primeiro de todas as dívidas, de todas. Eu falo assim, quando é mercado, quando é conta de luz, água, essas coisas já tá inclusa. No nosso tem que estar incluso ali. De janeiro a janeiro, não tem jeito. Mas quando vendinha, quando coisas de roupa, assim, coisa assim que é mais supérfluo, que não é aquela compra do mês, evite ficar gastando. Porque ali na vendinha, eu vou comprar, aí você passa, hoje compra uma coca, amanhã você compra um sorvete, amanhã, quando você vai ver no final do mês, você está devendo R$ 500 essa vendinha. E, gente, é sem brincadeira mesmo. Rapidinho você fica devendo R$ 500, que é um dinheiro que você pagaria a conta de luz, água, internet e por aí vai. Então, esse é o método bola de neve. E tem o método avalanche, que é você pagar do maior para o menor. Do decrescente para o crescente. Você paga do menor para o maior. Só que aí que vem a coisa assim de você ficar desmotivado. Porque quando você paga uma conta grande, você pagou só uma conta. Às vezes você não conseguiu nem pagar ela inteira. Você pagou uma parte dela. Então você fala assim, poxa vida, eu gastei todo o meu salário e paguei só uma partezinha da dívida. É a hora que vem a desmotivação. É bom porque você está pagando, talvez essa método avalanche é para você pagar até aquela conta que tem um juro mais alto.
Só que você vai ficar mais desmotivado por não estar vendo as dívidas abaixando. Então, assim, você pesquisa aí, método bola de neve e método avalanche, e vê qual que é para você o melhor método para você tá podendo usar. Que eu usei esse método bola de neve, como não era juros alto que eu pagava, então fui pagando do menor para o maior. Eu fui conseguindo liquidar aquelas dívidas pequenas e foi ficando aquelas maiores, depois fui liquidando e eu consegui pagar tudo com as minhas horas extras que eu fazia e tal. Aí depois o 13º, né, que vai entrando e tal, aí eu consegui liquidar e hoje eu compro coisas necessárias só. Eu procuro se não comprar coisas desnecessárias. Eu penso muito, penso assim 1000 vezes para comprar uma coisa, porque assim, eu tô assim, meio assim, começando esse método minimalista agora, de comprar menos coisa, ser mais racional no que eu compro. E assim, eu tô gostando demais. E tá me tirando assim de muitos sufocos, muitas dívidas que quando eu olho eu já penso assim no método minimalista, né? E falo assim, não, eu não preciso disso. Eu não vou comprar isso para ficar entulhado em casa. Então, assim, coisas que eu tô entulhada em casa, tem muitas coisas que esse mês mesmo eu consegui vender várias coisinhas que me ajudou também para pagar algumas contas. Então, gente, o vídeo de hoje é esse, é só um motivacional mesmo, para vocês conseguirem sair dessa dívida, para você conseguir sair dessa coisa que suga tanto a gente, né? Que é a tal da dívida. Porque fala assim que dinheiro não traz felicidade. Só que sem ele você também não vive. Sem o dinheiro você não vive. Você vive com o dinheiro. E eu acho sim que o dinheiro traz felicidade, sim. Porque quando você tem dinheiro, você compra aquilo que você quer, você faz aquilo que você quer, você come aquilo que você quer. Então, saia das dívidas. Saia das dívidas primeiro. Liquida tudo. Tudo, tudo, tudo. Depois você pede outro cartão de crédito, depois você começa do zero, mas começa assim mais minimalista, mais consciente daquilo que você vai fazer, mais consciente daquilo que você vai gastar. Não vai comprando por impulso. Não, compra aquilo que realmente você necessita, que é aquilo que realmente vai ser necessário para sua vida, que é aquilo que você realmente quer muito. Porque quando a gente compra por impulso, a gente compra errado. Não vai nessas coisas de onda de loja. Nossa, mas ficou lindo em você. Nossa, essa roupa ficou linda em você. Você tem trocentos vestidos dentro do guarda-roupa. Trocentas roupas dentro do guarda-roupa que você não sabe, tem roupa que você nem usa. Então, gente, vamos pensar com consciência, tá? E o vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado. Se gostaram, deixa um like. Com amor, Rose.